Aqui, pessoal, essa aqui é muito bacana, muito boa mesmo. Duas partículas x e y eletricamente carregadas com carga positiva são lançadas separadamente e com a mesma velocidade, tá? Em uma região onde existe um campo magnético uniforme. Ou seja, o campo magnético você percebe que é igual para x e para y. A força de origem, olha, anota isso aqui. A força de origem magnética que atua sobre a partícula x é o dobro da que atua sobre a partícula y. Veja também o seguinte: as partículas descrevem trajetórias circulares, tais que o raio da trajetória da partícula x é o dobro da trajetória do raio da partícula y, tá? Sendo Qx e Qy os valores das cargas elétricas e mx e my as massas das partículas x e y, respectivamente, pode-se afirmar que, vamos lá, ele quer que eu descubra a relação entre as massas e as cargas das duas partículas entre si, tá? Como é que eu vou fazer isso? Veja bem, as partículas descrevem trajetórias circulares, tá? Então, a partícula x, quando ela entra aqui, ó, ela vai descrever essa trajetória circular, né? Então, sobre ela vai atuar uma força magnética, né? Que vai fazer com que essa partícula tenha uma trajetória circular. Ou seja, a força magnética ela vai ser igual à força centrípeta. Vocês compreendam isso, certo? Isso geralmente ocorre aqui. Aí vamos descobrir logo a relação entre, essa aqui é muito fácil, entre as massas, tá? Vamos lá, eu sei que, ó, vamos descobrir das massas. Eu sei que para x, ó, eu tenho o seguinte, a força magnética que atua em x é igual à força centrípeta em x, né, na situação x. E em y vai ser a força magnética de y é igual à força centrípeta, da mesma forma, né? Eu sei o seguinte também, ó, que a força magnética que atua em x vai ser igual à força centrípeta, né? E a força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre x. Então, a massa de x vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio de x, tá certo? Da mesma forma aqui, ó, força magnética em y vai ser igual a massa de y vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio de y. Ele diz para mim, ó, que a força de origem magnética que atua sobre a partícula x é o dobro da que atua sobre a partícula y. Então eu posso pegar aqui, ó, né, e substituir, porque eu sei o seguinte, isso aqui, ó, é a mesma coisa que duas, isso aqui é a mesma coisa que, ó, duas vezes a força magnética de y, certo? Isso aqui, ó, massa de x vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio de x, certo? Então, ó, isso aqui vai ser duas vezes, né, my vezes v ao quadrado sobre ry. Isso aqui, ó, vai ser igual a mx v ao quadrado sobre rx, certo? O que é que eu posso fazer logo de cara? Corta aqui com aqui, ó, né, valores iguais. Eu também sei o seguinte, o raio da trajetória da partícula x é o dobro do raio da trajetória da partícula y. Então eu posso pegar esse valor aqui, ó, rx, substituir por duas vezes, deixa eu botar até de outra cor, duas vezes ry. Aí aqui, ó, eu já posso cortar ry com ry, certo? Então eu descubro que a massa de x é igual a 4 vezes a massa de y. Então eu já fico com a letra D ou a letra E, porque o resto não me traz essa relação, tá certo? Aí vamos lá, continuando aqui.
E agora para as cargas, né? Que é a segunda, é a primeira parte da questão, né? Das alternativas, só que é a segunda parte da minha resolução aqui. Como é que eu chego no valor das cargas, da relação entre as cargas, né? Veja bem, eu vou chegar a partir disso aqui da força magnética, tá certo? Eu sei o seguinte, ó, que a força magnética, ó, vai ser igual à força centrípeta, né? Então eu sei dessa relação que a força magnética que atua sobre uma carga é B vezes a velocidade vezes a carga, certo? Isso aqui vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre R, certo? Isso aqui para cargas no geral. Vou cortar isso daqui com isso daqui, tá? Então eu sei que o campo magnético vai ser igual a massa vezes a velocidade sobre a carga da partícula vezes o raio da partícula, tá? Por que eu estou chegando nessa relação final, deixando o meu campo magnético isolado? Porque perceba, o campo magnético para X e para Y é igual. Então eu posso dizer que o campo magnético de X é igual ao campo magnético de Y. E eu sei que os campos magnéticos são dados por isso aqui, ó, por essa forma, tá? Então, ó, a massa de X vezes a velocidade sobre a carga de X vezes o raio de X é igual a massa de Y vezes a velocidade sobre a carga de Y vezes o raio de Y, tá? Logo de cara eu corto aqui, ó, a minha velocidade com a velocidade aqui do outro lado, porque as velocidades são iguais, lembre disso, ele diz na questão. E eu sei também o seguinte, ó, a massa de X é 4 vezes a massa de Y. Eu vou logo substituir aqui, ó, 4 vezes a massa de, a massa de Y, certo? Eu também sei que o raio de X é 2 vezes o raio de Y, certo? Já dá para cortar muita coisa agora. Corto MY com MY. Corto o raio de Y com o raio de Y. Então eu descubro o seguinte, ó. Posso cortar aqui, ó. Aqui com aqui. E aqui em cima fica 2. Então, a carga de X é igual a 2 vezes a carga de Y. Certinho. Não tem vetor aqui não. Certinho, pessoal. Então a gente fica com que letra? Letra E.